5 eventos notáveis que se seguiram à morte de Jesus. Primeiro, a própria Terra respondeu ao momento profundo da morte de Jesus com um terremoto dramático. Quando o Filho de Deus deu seu último suspiro, a própria estrutura da criação foi afetada. Os evangelhos relatam que o chão tremeu e as rochas se partiram. Essa reviravolta extraordinária significa uma reação profunda e cósmica aos eventos divinos que se desenrolaram na cruz. Mateus, em particular, descreve essa perturbação sísmica com imagens poderosas. A terra tremeu e as rochas se despedaçaram. Essa representação vívida destaca o imenso impacto que a morte de Jesus teve no mundo, indicando que até a natureza foi compelida a reconhecer esse evento importante. Segundo, um fenômeno incomum se seguiu: a abertura de túmulos. Esse evento, registrado apenas no Evangelho de Mateus, descreve como os túmulos dos santos foram milagrosamente abertos e muitos dos justos que haviam falecido foram ressuscitados. Após sua ressurreição, essas figuras sagradas emergiram de seus túmulos, entraram na cidade de Jerusalém e apareceram a inúmeras pessoas. Esta ocorrência milagrosa ressalta a natureza divina dos eventos que cercam a morte de Jesus. Terremotos, que frequentemente causam danos a estruturas, especialmente aquelas esculpidas em pedra, eram uma consequência natural dessa atividade sísmica. No entanto, a ressurreição desses santos aponta diretamente para a intervenção de Deus. Embora a Palestina seja conhecida por sua atividade sísmica devido à sua localização em uma grande falha geológica, a ocorrência simultânea do terremoto e da abertura de túmulos serve como um profundo testamento do significado da crucificação de Jesus. Além disso, este evento prenuncia um ato divino ainda mais importante: a própria ressurreição de Jesus. O relato de Mateus sobre essas ocorrências enfatiza a profunda vitória sobre a morte alcançada por meio do sacrifício de Jesus. A ressurreição desses santos, descritos como aqueles que adormeceram, ilustra seu destino eterno seguro e serve como um poderoso testemunho do triunfo do sacrifício de Jesus na cruz. Suas aparições em Jerusalém são uma demonstração impressionante do poder transformador da morte e ressurreição de Jesus, fornecendo um testemunho pungente da natureza milagrosa dos eventos que se desenrolaram. O termo povo santo provavelmente se refere a figuras reverenciadas do Antigo Testamento, incluindo heróis e mártires da história de Israel, que foram selecionados para testemunhar esses eventos extraordinários. Sua aparição milagrosa em Jerusalém serve como um poderoso testamento da eficácia da obra redentora de Jesus na cruz. Essa ocorrência ecoa o ensinamento do apóstolo Paulo sobre Jesus como as primícias daqueles que morreram, conforme descrito em 1 Coríntios 15, 2.20 e 23. Paulo escreve: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, as primícias dos que dormiram. Pois, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez: Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Essa ressurreição dos santos pode ser vista como um antegozo da ressurreição que todos os crentes podem ansiosamente antecipar. Por meio da morte sacrificial de Jesus, uma nova era foi inaugurada, um tempo em que a morte foi vencida pela morte, e a promessa de vida eterna se tornou uma realidade tangível. No entanto, é importante notar que os santos ressuscitados não saíram de seus túmulos até depois da ressurreição de Jesus e sua subsequente aparição em Jerusalém. A Bíblia deixa sem resposta se esses indivíduos ressuscitados eventualmente morreram novamente ou foram levados para o céu com Jesus. O impacto da morte de Jesus foi tão profundo que abalou até o mundo natural. Como o renomado pregador Charles Spurgeon eloquentemente disse: enquanto os corações humanos permaneceram impassíveis aos gritos agonizantes do Redentor moribundo, as próprias rochas foram agitadas em ação, partindo-se em resposta. Spurgeon refletiu sobre esse paradoxo, observando que, embora Jesus não tenha morrido pelas rochas,
elas exibiram uma sensibilidade maior ao seu sofrimento do que os corações humanos pelos quais ele derramou seu sangue. O relato de Mateus sugere uma profunda conexão entre o terremoto e a ressurreição de Jesus. Parece que Mateus pretendia que entendêssemos que o terremoto ocorreu tanto no dia da crucificação de Jesus quanto novamente no dia de sua ressurreição. Essa atividade sísmica ressalta o impacto dramático da morte de Jesus e o poder de sua nova vida. A ressurreição de alguns indivíduos justos que haviam morrido anteriormente enfatiza ainda mais esse momento transformador. Esta passagem é de fato um dos elementos mais enigmáticos do Evangelho de Mateus. Ao contrário de outros escritores do Evangelho, Mateus fornece poucos detalhes sobre esses eventos milagrosos. Este relato único se sustenta em grande parte por si só, não corroborado por outras fontes bíblicas. Seu mistério acrescenta ao profundo significado dos eventos que cercam a morte e ressurreição de Jesus, destacando a natureza extraordinária do que ocorreu e o efeito poderoso que teve tanto no mundo natural quanto no reino espiritual. Terceiro, o rasgar do véu do templo é um evento profundo e simbólico descrito em Mateus 27, 50 e 51. Quando Jesus, em seus momentos finais, clamou com uma voz alta e angustiada e entregou seu espírito, o véu do templo foi rasgado em dois de cima a baixo. Este evento dramático seguiu o terremoto e a divisão das rochas, enfatizando a magnitude do sacrifício de Jesus. O véu, uma cortina grossa que separa o lugar santo do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, representava a profunda separação entre Deus e a humanidade. O rasgar deste véu simbolizava a remoção da barreira que antes ficava entre a humanidade e a presença divina de Deus. O Santo dos Santos era considerado a morada terrena de Deus, e a destruição deste véu indicava uma mudança monumental no relacionamento entre Deus e a humanidade. Em Atos 6:7, aprendemos que muitos sacerdotes na igreja primitiva chegaram à fé, e é plausível que o véu rasgado tenha desempenhado um papel significativo em seu reconhecimento da obra redentora de Jesus. A destruição desta barreira sagrada pode ter sido um testemunho poderoso para eles do sacrifício final de Jesus e do novo acesso a Deus que ele proporcionou. Hebreus 9:9 elabora ainda mais sobre o significado deste véu. Ele descreve como a primeira aliança incluía regulamentos para adoração em um santuário terrestre com um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. Este véu era uma parte crucial do tabernáculo, que era dividido em duas seções, o lugar santo externo, contendo o candelabro e a mesa do pão consagrado, e o Santo dos Santos interno. De acordo com Êxodo, o véu foi feito de material azul, roxo, escarlate e linho torcido, significando sua importância e santidade. Com o sacrifício de Cristo, ele se tornou nosso sumo sacerdote superior e, por meio de sua obra consumada, os crentes agora têm acesso ao lugar santíssimo. Hebreus 10:19-20 revela esta verdade transformadora. Temos confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, isto é, seu corpo. Sob esta luz, o rasgar do véu é emblemático do corpo de Jesus sendo rasgado por nós, ilustrando o profundo acesso que agora temos a Deus por meio de seu sacrifício. Ao refletirmos sobre esta cena, vemos uma representação vívida de como a carne de Jesus foi rasgada, espelhando o rasgar do véu, concedendo-nos assim acesso direto e imediato à presença divina. O livro de Hebreus oferece uma compreensão profundamente detalhada do significado por trás do rasgar do véu no templo. Este véu, que pendia solenemente no templo, constantemente lembrava ao povo que o pecado tornava a humanidade indigna da presença direta de Deus. A oferta anual pelo pecado, distinta dos sacrifícios diários, ilustrava claramente que sacrifícios de animais por si só não podiam verdadeiramente expiar ou erradicar o pecado. Este ritual era um poderoso testamento da insuficiência de tais ofertas em preencher a lacuna entre a humanidade e o divino. No entanto, a crucificação de Jesus Cristo transformou essa realidade.
Seu sacrifício destruiu as barreiras que antes separavam Deus das pessoas, concedendo-nos a capacidade de nos aproximarmos de Deus com nova confiança e ousadia. Hebreus 4, 14 e 16 encapsula lindamente essa nova realidade. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente à nossa confissão de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todos os sentidos, assim como nós, mas não pecou. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. O rasgar do corpo de Jesus na cruz reflete o rasgar do véu. Ambos significam a remoção dramática de obstáculos que antes impediam a humanidade de ter acesso direto a Deus. O sacrifício de Jesus, juntamente com o véu sendo rasgado de cima a baixo por uma mão invisível, simboliza uma declaração divina de acesso aberto a Deus. Este evento foi acompanhado por convulsões naturais, como terremotos, sugerindo uma profunda conexão entre a criação e seu Criador, uma reação ao evento monumental da morte do Filho de Deus. A própria Terra parecia ressoar com o peso emocional desta mudança cósmica, refletindo o profundo impacto da crucificação nos reinos espiritual e natural. Quarto, uma escuridão profunda envolveu a Terra durante a crucificação de Jesus, conforme descrito em Mateus 27 e 45, desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Esta escuridão assustadora se estendeu do meio-dia até às 3 da tarde, um período em que o sol estava tipicamente em seu zênite. Este fenômeno sobrenatural não foi devido a um eclipse solar, pois a lua estava cheia, portanto, não poderia obscurecer o sol durante este tempo. Em vez disso, essa escuridão foi um ato direto de intervenção divina, que ocorreu em conjunto com um terremoto, enfatizando ainda mais a gravidade do momento. Essa escuridão profunda cumpriu a profecia encontrada em Amós 8 horas e 9. Naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Ao longo de seu ministério, Jesus foi solicitado por sinais do céu, e agora um sinal dramático foi dado, refletindo o significado divino de sua morte. Essa escuridão, aparecendo na hora mais brilhante do sol, simbolizava o luto cósmico e o julgamento divino associados à crucificação de Jesus. Na antiguidade, a escuridão era frequentemente associada ao luto e à morte de figuras significativas. Tanto o público gentil quanto o judeu teriam reconhecido essa escuridão como um indicador cósmico da morte de um rei. A retirada da luz do sol pode ser vista como a própria criação se recusando a testemunhar a injustiça que se desenrolava, como se a própria natureza estivesse recuando da magnitude do ato contra o Filho de Deus. Além disso, essa escuridão serviu como uma manifestação do julgamento divino, ressaltando a gravidade dos eventos que estavam ocorrendo. A narrativa de Mateus continua com a abertura de túmulos e a ressurreição de muitos santos que já haviam morrido. Esses indivíduos ressuscitados saíram de seus túmulos, entraram em Jerusalém e apareceram a muitas pessoas. Mateus 27, 52 e 53. Esse evento notável, ocorrendo junto com a escuridão e o terremoto, ressalta ainda mais a natureza profunda e sobrenatural da morte de Jesus e seu impacto nos reinos espiritual e físico. Quinto, o centurião que supervisionava a crucificação foi profundamente impactado pelos eventos extraordinários que cercaram a morte de Jesus. Conforme descrito em Mateus 27, 54, o centurião e aqueles com ele, tendo testemunhado o terremoto e outras ocorrências notáveis, ficaram tomados de medo e admiração. Eles concluíram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O papel de um centurião era significativo na hierarquia militar romana. Encarregado de garantir que as execuções fossem realizadas adequadamente e sem interrupção, um centurião normalmente comandava uma unidade de 100 soldados. Sua posição exigia bravura, disciplina e perspicácia estratégica excepcionais.
Este soldado de carreira estava acostumado às realidades brutais da vida militar e precisava ser imparcial e eficiente para ter sucesso em sua função. Ele seguia ordens de seus superiores e administrava a execução com fria precisão. No entanto, a crucificação de Jesus provou ser uma exceção. Apesar de seu comportamento endurecido e vasta experiência com execuções, este centurião não podia ignorar a natureza profunda do que havia testemunhado. A percepção de que Jesus era de fato o Filho de Deus o atingiu profundamente, levando-o a reconhecer a inocência de Jesus. Esta não foi a reação de um recruta assustado ou de um recruta facilmente influenciável, mas o julgamento considerado de um veterano experiente que supervisionou inúmeras execuções e viu inúmeros homens sofrerem. O centurião estava bem ciente da intensa oposição que Jesus enfrentou dos líderes religiosos judeus que o acusaram de blasfêmia. Pôncio Pilatos, o governador romano, havia mantido a condenação, mas parecia em conflito sobre isso. Apesar das pressões políticas e sociais, as evidências esmagadoras e os eventos profundos que se desenrolavam diante dele levaram o centurião a uma conclusão totalmente diferente. A brutalidade comum da crucificação foi transformada por sinais extraordinários, obrigando-o a afirmar a natureza divina de Jesus. O que exatamente levou à sua realização? A convergência de vários eventos, a prisão, o julgamento, o sofrimento e a crucificação, criou uma narrativa poderosa. Talvez tenha sido a resposta de Jesus às injustiças que ele suportou, desde sua prisão e julgamentos injustos até o tratamento brutal pelo centurião e seus homens. A resposta digna e silenciosa de Jesus diante das demandas da multidão por sua morte, conforme observado em Marcos 15, 11, 15, pode ter solidificado ainda mais a convicção do centurião. A declaração do centurião foi um profundo reconhecimento da verdade divina, contrastando fortemente com a condenação terrena e marcando a crucificação como um momento de revelação e reconhecimento espiritual. Apesar dos eventos tumultuosos em torno da crucificação de Jesus, os principais sacerdotes incitaram a multidão a exigir a libertação de Barrabás, um criminoso notório, em vez de Jesus. Quando Pilatos, buscando encontrar uma solução, perguntou: "O que devo fazer com aquele que vocês chamam de Rei dos Judeus?", a multidão respondeu com um grito ensurdecedor: "Crucifica-o!". Pilatos, perplexo com a falta de qualquer acusação concreta contra Jesus, questionou ainda: "Por quê? Que mal ele fez?". No entanto, o clamor da multidão ficou mais alto: "Crucifica-o!". Relutantemente, Pilatos aqueceu as exigências da multidão, libertando Barrabás. Depois de mandar chicotear Jesus, entregou-o para ser crucificado. Durante todo o seu sofrimento, o foco de Jesus permaneceu no perdão daqueles que o injustiçaram, em vez de buscar sua própria fuga. Sua resposta àqueles que zombavam e o atormentavam foi um apelo pungente: "Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo". Lucas 23:34. Este profundo ato de misericórdia não se limitou às pessoas que o rejeitaram ou aos soldados que realizaram a crucificação, mas se estendeu até mesmo ao centurião que reconheceu a inocência de Jesus. Enquanto os soldados lançavam sortes sobre as vestes de Jesus, os espectadores continuaram a ridicularizá-lo. Os governantes zombavam, dizendo: "Ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o Messias, o ungido". Os soldados se juntaram à zombaria, oferecendo-lhe vinagre e desafiando-o sarcasticamente: "Se você é o Rei dos Judeus, salve-se a si mesmo". Acima da cabeça de Jesus havia uma inscrição que dizia: "Este é o Rei dos Judeus". Até mesmo um dos criminosos crucificados ao lado dele zombou: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós". Em meio ao escárnio e à zombaria, a preocupação de Jesus não era com seu próprio resgate, mas com o perdão daqueles que o perseguiam. Este ato altruísta de graça, expresso em seu apelo por perdão, permanece como um poderoso testamento da profundidade de sua compaixão e da magnitude de seu sacrifício.
Mateus 27, 35-36 relata os eventos que cercam a crucificação de Jesus, e, quando crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, lançando sortes. Então, sentando-se, começaram a vigiá-lo para se precaverem de qualquer tentativa de resgate. Este relato reflete as ações rotineiras dos soldados romanos e sua indiferença ao sofrimento que estavam administrando. No entanto, para o centurião que supervisionava a crucificação, essas ações foram pontuadas por fenômenos extraordinários que o deixaram profundamente abalado. O centurião era um soldado experiente, acostumado às realidades brutais das execuções romanas. No entanto, os eventos que cercaram as horas finais de Jesus foram diferentes de tudo que ele já havia testemunhado. Os sinais dramáticos, incluindo a escuridão sobrenatural e o terremoto, atingiram um acorde de admiração e terror. Este centurião, endurecido por inúmeras batalhas e execuções, foi dominado por um medo profundo que transcendeu a resposta usual à violência. A crucificação de Jesus, com suas convulsões cósmicas e emocionais, transcendeu a mera execução e se tornou uma poderosa demonstração do amor divino. Esse amor, demonstrado tão vividamente na cruz, tem o poder de tocar até mesmo os corações mais endurecidos. O velho ditado, "O chão é sempre plano aos pés da cruz", soa verdadeiro tanto no primeiro século quanto hoje. Aos pés da cruz, todas as pessoas, independentemente de seu status, riqueza ou origem, encontram um ponto em comum para se ajoelhar e abraçar o Salvador que deu sua vida por elas. A declaração do centurião, "Verdadeiramente este era o Filho de Deus", veio de um lugar de profundo reconhecimento e transformação. Seu encontro com o Cristo crucificado, marcado por sinais extraordinários e uma profunda percepção da natureza divina de Jesus, o moveu de um lugar de distanciamento profissional para um de despertar espiritual. Este poderoso encontro na cruz nos chama a uma resposta mais profunda. Ele nos convida não apenas a reconhecer a natureza divina de Jesus, mas também a cultivar um desejo apaixonado de conhecê-lo mais intimamente. Ao refletirmos sobre seu amor sacrificial, que nossos corações sejam inflamados com um desejo fervoroso de entender e experimentar a profundidade de seu amor que o levou a se entregar por nós. Que essa paixão nos leve a um relacionamento mais próximo com aquele que nos amou além da medida e deu sua vida por nossa salvação. Não podemos deixar de nos perguntar sobre o impacto duradouro da crucificação nos soldados que a testemunharam. O centurião e seus homens se tornaram seguidores de Jesus? De acordo com uma tradição relatada pelo Pulpy Commentary, o centurião, chamado Longinus neste relato, se converteu ao cristianismo, tornou-se um pregador devoto do Evangelho e, finalmente, morreu como um mártir. Embora esta história seja uma tradição e não um fato histórico, ela reflete uma verdade mais ampla. O encontro com Jesus tem a profunda capacidade de transformar vidas. A cruz de Jesus carrega um poder transformador que pode afetar profundamente qualquer um que a encontre. O centurião, que começou como um oficial romano encarregado de supervisionar a execução, terminou seu dia com uma profunda percepção: Jesus era de fato Filho de Deus. Este profundo reconhecimento destaca o poder da cruz de mudar corações, independentemente da origem ou profissão. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ato máximo da iniciativa divina para a salvação. Ele deu sua vida para que pudéssemos recuperar a nossa, sofrendo em nosso lugar para que pudéssemos viver em união com Ele. Sua morte não apenas cumpriu a vontade de seu Pai, mas também nos garantiu como seu prêmio precioso. Como nosso substituto, Jesus experimentou a dolorosa retirada da comunhão do Pai, um sofrimento que fazia parte do plano redentor de Deus. Alguns podem descartar esses eventos como mitos ou narrativas teológicas, mas eles são, de fato, ocorrências sobrenaturais extraordinárias que consistentemente testemunham a intervenção única de Deus na história humana. Eles servem como testemunhos profundos da verdade do Evangelho e do poder transformador do amor de Cristo. Se você achou esta discussão esclarecedora, eu o encorajo a apoiar nosso canal assinando
Ao fazer isso, você ficará atualizado sobre todo o nosso conteúdo futuro. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nossa compreensão dessas verdades vitais. Obrigado pelo seu apoio e que Deus o abençoe ricamente.